Olá, estamos começando mais um resumo semanal, trazendo as principais informações dessa semana. Hoje a gente vai falar sobre o Ibovespa, que fechou em queda de 2,6% aos 103.501 pontos, e tudo o que aconteceu durante essa semana no nosso Ibovespa. Também vamos abordar, nessa semana a gente teve a divulgação do IPCA 15, que é a prévia da inflação, que surpreendeu negativamente o mercado. A gente esperava que viesse na faixa de 0,97, veio 1,20%. Isso fez com que o Copom reajustasse nessa semana a taxa básica de juros, a Selic, de 6,25% para 7,75%. Também vamos comentar no cenário internacional sobre o S&P 500, que fechou mais uma semana em alta aos 4.604 pontos. O início da divulgação dos resultados de algumas empresas referente ao terceiro trimestre de 2021, com destaque positivo para Petrobras, que divulgou um lucro líquido de mais de 31 bilhões, e a Vale, que reportou um lucro líquido de 3,8 bilhões, mais abaixo da expectativa de mercado. Também vamos comentar sobre o ALUG 11, que vai estrear na semana que vem na Bolsa, uma ETF atrelado aos fundos imobiliários americanos, os REITs. Então assista o nosso vídeo até o final para acompanhar tudo o que aconteceu nessa semana e o que nós podemos esperar aí para as próximas semanas. O Ibovespa fechou mais uma semana em queda, aos 103.501 pontos. O que aconteceu dentro dessa semana que fizeram o Ibovespa cair mais uma vez? Nós tivemos a divulgação da inflação, que veio muito acima da expectativa de mercado. Na verdade, da prévia da inflação, o IPCA 15. O mercado esperava que o IPCA viesse na faixa de 0,97. Veio em 1,20%. Isso fez com que a taxa básica de juros, a Selic, que é o principal balizador da renda fixa, subisse dos atuais 6,25% para 7,75%. O mercado já precificava a subida da Selic na faixa de 1%, no máximo de 1,25%. Ou seja, saindo de 6,25% para 7,25%, no máximo 7,5%. Essa alta de 1,5% pegou o mercado de surpresa, e isso impactou negativamente aqui no nosso Ibovespa e também fortemente nos fundos imobiliários, que caíram aí na semana mais de 1,3%. A gente já vem de um cenário de preocupação desde a semana passada, da semana retrasada, em relação à questão fiscal. Na agenda política, na agenda econômica, nós não tivemos andamento em relação à PEC dos precatórios, as discussões em relação ao Auxílio Brasil, as reformas que precisam ser colocadas, não tiveram nenhum tipo de andamento dessa semana para trazer qualquer conforto para o investidor nesse sentido. Nós tivemos nessa semana a divulgação de resultados de algumas empresas. Destaque positivo a Petrobras, que divulgou aí um lucro líquido de mais de 31 bilhões nesse terceiro trimestre. Porém, mesmo com um resultado muito forte, não foi suficiente para fazer com que as ações da empresa subissem dentro de um cenário mais negativo e pessimista que vem tomando conta dos mercados nas últimas semanas aqui no Brasil. A Vale, outra importante empresa, também divulgou resultado, porém o lucro líquido foi na faixa de 3,8 bilhões, abaixo da expectativa de mercado, pressionado pela queda do preço do minério de ferro e também o aumento aí nas despesas operacionais, principalmente a parte de transporte. Outro importante indicador que sofreu nessa semana foi o IFIX, que fechou em queda de mais de 1,3%. O IFIX, que mede os fundos imobiliários, ele é muito sensível em relação a essa alta na taxa básica de juros. Então, essa projeção mais alta fez com que, principalmente, os fundos de tijolos tivessem um resultado negativo. Vimos o preço de cota desses ativos caírem, e isso refletiu aí no IFIX, sofrendo de forma mais acentuada aí nessa semana.
Nós ainda tivemos a divulgação do Índice de Evolução de Empregos, medido pelo CAGED, que mostrou a criação de 313 mil novas vagas de empregos. Apesar do resultado positivo, veio abaixo da expectativa de mercado, que esperava 370 mil novos empregos. Outro dado positivo foi a dívida líquida em relação ao PIB, que caiu dos atuais 59,3% para 58,5%. Já no cenário internacional, nós tivemos o S&P 500 subindo mais uma semana, fechando aos 4.604 pontos. Com a divulgação dos resultados das empresas vindo acima da expectativa de mercado, isso corroborou positivamente para que o índice voltasse a subir e, pelo menos no curto prazo, afastasse as preocupações em relação à inflação e à retirada de estímulos e a subida da taxa básica de juros no mercado americano. Nós tivemos aí a Apple e a Amazon, duas grandes e importantes empresas do mercado americano, divulgando um resultado aquém do esperado pelo mercado, mas mesmo assim, no cenário como um todo, a gente teve um resultado muito forte e muito positivo dos balanços do terceiro trimestre no mercado americano. Também tivemos a divulgação do PIB do terceiro trimestre nos Estados Unidos, que mostrou um crescimento de 2%. O dado veio abaixo da expectativa de mercado, que projetava 2,7%. Porém, ainda é um dado muito positivo, que mostra uma recuperação econômica muito forte no mercado americano. Outro dado que nós tivemos foi o pedido de seguro-desemprego, que geraram 281 novas vagas de empregos no mercado americano, em linha com a projeção que era de 290 mil. E o que nós podemos esperar para a próxima semana? Terça-feira nós temos o feriado aqui no Brasil, então a gente vai ter uma semana mais curta e também na parte de dados econômicos será uma semana mais tranquila, não teremos muitos dados relevantes a serem divulgados. O principal destaque vai ser realmente a divulgação dos resultados das empresas aqui no Brasil, então na semana que vem a gente vai conseguir falar um pouco mais de como foi o desempenho, olhando por setores, olhando as principais empresas. Então a gente vai trazer isso no nosso resumo semanal da próxima semana. No cenário internacional, nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos aí do mercado americano, também do mercado chinês e como que isso tudo vai impactar aqui no Brasil e as bolsas aí americanas, bolsas brasileiras, entre outras. Na semana que vem a gente vai ter a estreia do Aluk 11. O Aluk 11 é uma ETF atrelada aos REITs. Os REITs são equivalente aí aos fundos imobiliários, só que americanos. Então, a partir da semana que vem, a gente vai ter aí mais um produto que a gente possa conseguir acessar esse mercado americano aí de fundos imobiliários. Mais um produto para a gente colocar aí dentro do nosso radar, para a gente olhar e acompanhar como é que vai se comportar esse mercado também sendo negociado aqui na nossa Bolsa de Valores. O resumo semanal dessa semana fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu curtir no nosso vídeo, se inscreve no canal para receber toda semana o nosso resumo semanal. Também todas as dicas aí e todos os nossos vídeos relacionados ao mercado financeiro. Obrigado e até semana que vem.